Imagina acordar em 2026, abrir o celular e ver três notícias ao mesmo tempo. STF julga tema 1209, periculosidade dos vigilantes. ADI 6339 pode derrubar regras da reforma da Previdência. E PLP 42 avança no Congresso e muda a idade mínima na aposentadoria especial. Se cada uma dessas decisões puxa sua aposentadoria para um lado diferente, o que acontece com você, que está na ronda hoje? É isso que este vídeo vai destrinchar. Tema 1209, AD6DNI e PLP42. E os principais cenários se forem aprovados ou indeferidos. Vamos começar pelo tema 1209. Esse tema de repercussão geral no STF discute se é possível conceder aposentadoria especial pelo INSS ao vigilante que comprove exposição a risco à integridade física antes e depois da reforma da Previdência, com base no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. A descrição oficial fala em reconhecer a atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, tanto em período anterior quanto posterior à Emenda Constitucional 103/2019. Em outras palavras, o STF vai dizer se a periculosidade do vigilante vale como critério constitucional para a aposentadoria especial e até onde isso vai no tempo. Esse julgamento nasce em cima do que o STJ decidiu no tema 1031. Lá atrás, em 2020, o STJ fixou a tese de que é possível reconhecer a atividade de vigilante como especial, com ou sem arma de fogo, mesmo depois das normas de 1995 e 97, desde que haja prova da efetiva periculosidade por meio de laudo, PPP e outros documentos que demonstrem exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a risco à integridade física. O INSS inconformado recorreu ao STF, dizendo que a Constituição, especialmente depois da reforma, não permitiria esse reconhecimento amplo sem lei complementar específica. O tema 1209 é justamente esse recurso extraordinário contra o acórdão do tema 1031, e o STF já declarou que a discussão tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido ali vale para todos os casos semelhantes no país. Já a ADI 6339 entra em outra parte do tabuleiro. Ela discute a constitucionalidade das novas regras da aposentadoria especial trazidas pela reforma da Previdência de 2019, a EC 103. Nessa ação são questionadas três mudanças principais: a exigência de idade mínima, 55, 58 ou 60 anos, dependendo se a atividade exige 15, 20 ou 25 anos de exposição; a criação da regra de transição por pontos, C6, C10 ou 86 pontos, somando idade mais tempo de contribuição; e a proibição de conversão de tempo especial em comum para períodos trabalhados após a reforma. Estão em jogo, portanto, se essas idades mínimas podem valer para quem trabalha em condições especiais, se a transição de pontos é válida e se é constitucional travar a conversão de tempo especial em comum dali para frente. No Congresso, o PLP 42/2023 entra como tentativa de corrigir parte da dureza da reforma na aposentadoria especial. Textos de análise mostram que ele busca regulamentar o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, fixando regras mais brandas, reduzir as idades mínimas para 40 anos de idade, quando se trata de atividade especial de 15 anos, 45 anos para 20 anos e 48 anos para 25 anos de exposição, além de restabelecer uma renda mensal inicial de 100% da média salarial e de incluir expressamente a periculosidade, como a dos vigilantes, no rol de condições que dão direito à aposentadoria especial. Em alguns pareceres, o PLP 42 também aparece como forma de reafirmar que a aposentadoria especial deve ser um instrumento compensatório, e não apenas mais uma regra dura com idade alta. Então, o que pode acontecer se o STF aprovar o tema 1209 com uma visão ampla, favorável aos vigilantes? No cenário mais positivo, o tribunal confirma que a periculosidade do vigilante, comprovada com PPP e laudos, é suficiente para caracterizar a atividade especial antes e depois da EC 603/2019. Isso significaria manutenção do entendimento do STJ no tema 1031, consolidando o direito à aposentadoria especial por periculosidade dos vigilantes, obrigatoriedade de o INSS reconhecer tempo especial nesses casos, sem negar de forma genérica, desde que o segurado apresente documentação robusta,
e possivelmente reflexos para outras atividades perigosas, como eletricidade em alta tensão e inflamáveis, já que o STF pode tratar da periculosidade em termos mais gerais. Em resumo, esse cenário amplia o campo dos vigilantes e fortalece a tese da periculosidade como critério constitucional. Se, ao contrário, o STF for pela linha restritiva no tema 1209, o quadro muda. Em um cenário de indeferimento ou forte limitação, a Corte pode entender que, após a reforma, a aposentadoria especial depende de lei complementar detalhando quais atividades perigosas terão direito, não bastando a interpretação de periculosidade do STJ. Poderia também limitar o reconhecimento da periculosidade como critério especial apenas até a data da EC 103/2019, dizendo que depois disso é preciso aguardar legislação específica. Isso reduziria o alcance do tema 1031, mantendo direitos para o passado, mas deixando o futuro dos vigilantes mais incerto. Em casos extremos, o STF poderia até afastar a periculosidade como fundamento constitucional, o que seria um revés significativo para a categoria e tornaria o PLP 42 ainda mais crucial, já que seria o caminho legislativo para recolocar a periculosidade no jogo. Agora, vamos aos cenários da ADI 6309. Se o STF considerar constitucionais as regras da reforma, como sugerem votos já proferidos, significa manter as idades mínimas de 55, 50 e 60 anos para a aposentadoria especial, conforme o tempo de exposição, a regra de transição que exige CZI 786 pontos, somando idade e tempo de contribuição, e o fim da conversão de tempo especial em comum para períodos após 13/11/2019. Esse cenário consolida o novo modelo da aposentadoria especial, tornando as saídas por via judicial mais estreitas. Para vigilantes, isso quer dizer, precisam, além dos 25 anos de tempo especial e da decisão favorável no tema 1209, cumprir idade mínima ou pontuação. Tempos especiais, após a reforma, não podem mais ser convertidos para adiantar aposentadorias comuns, e o cálculo de benefício segue a lógica de 60% da média com acréscimos, e não mais 100% automático, salvo regras específicas. Se, por outro lado, na ADI 6309 o STF considerar que alguma dessas mudanças é inconstitucional, abre-se uma janela importante. Alguns materiais destacam possíveis resultados: derrubar a exigência de idade mínima, restabelecendo a lógica antiga em que bastava o tempo especial, permitir novamente a conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores à reforma, e questionar a fórmula de cálculo que reduziu a renda inicial, eventualmente reaproximando a aposentadoria especial da ideia de benefício integral. Num cenário assim, a vida do vigilante muda bastante. Com periculosidade reconhecida no tema 1209 e regras menos duras na ADI 6309, quem tem 25 anos de vigilante poderia se aposentar com muito menos travas de idade e cálculo, e quem não quer a especial poderia usar o tempo especial para turbinar uma aposentadoria comum. Agora é a sua vez de entrar no vídeo. Comenta aqui embaixo qual desses três nomes: tema 1209, ADI 309 ou PLP 42, mas te preocupa hoje. Você está mais ansioso pela definição da periculosidade do vigilante, pela idade mínima na aposentadoria especial ou pela chance de o PLP 42 reduzir idade e melhorar cálculo? Diz também quantos anos você já tem em atividade especial e se está esperando alguma dessas decisões para dar entrada na sua aposentadoria. Esse retorno ajuda a mostrar na prática quais cenários batem mais forte na vida real de quem está no posto. Voltando ao PLP 42, os cenários de aprovação ou rejeição também têm impacto direto. Se o PLP 42 for aprovado com o conteúdo que circula hoje, ele tende a ser um alívio comparado à reforma. Reduz as idades mínimas para 40, 45 e 48 anos, conforme o tempo especial de 15, 20 e 25 anos. Reafirma a renda mensal inicial em 100% da média, em vez dos 60% nos acréscimos, e reincorpora de forma mais clara a periculosidade e outras condições como fundamento para a aposentadoria especial.
Alguns textos mencionam que a proposta busca restabelecer o caráter compensatório do benefício e corrigir o que foi visto como excesso da EC. E Tijimu C3 2019. Para vigilantes, principalmente aqueles que começaram a trabalhar cedo. Isso significa a possibilidade de se aposentar mais cedo e com valor melhor, desde que a atividade seja reconhecida como especial, ponto que volta a depender do tema 1209. Se o PLP 42 travar ou for aprovado de forma muito desidratada, o peso volta quase todo para o STF. Sem uma lei complementar moderna, a aposentadoria especial continua operando com as regras da EC 103 e com a interpretação judicial, o que deixa tudo mais instável. Isso faz com que o tema 1209 e a ADI 639 sejam praticamente tudo ou nada em termos de jurisprudência. Ou o STF abre espaço para um tratamento diferenciado de quem trabalha sob risco, ou mantém a reforma como está. E a pressão volta para o Congresso tentar uma nova proposta. Em avaliações recentes, especialistas destacam que o mais provável é um meio termo. STF mantendo boa parte das regras da reforma, mas modulando efeitos, e Congresso aprovando um PLP 42 negociado, que melhora alguns pontos sem implodir o equilíbrio financeiro. No fim das contas, tema 1209, ADI 630 e PLP 42 formam três peças de um mesmo quebra-cabeça. O tema 1209 responde: periculosidade conta como tempo especial de vigilante e até quando? A ADI 639 decide com quais idades, pontos e cálculo essa aposentadoria especial pode existir depois da reforma. E o PLP 42 tenta desenhar uma regra de jogo mais justa no nível de lei complementar, reduzindo idade e melhorando o valor do benefício. Entender os cenários de aprovação ou indeferimento não é só curiosidade jurídica, é planejar seu futuro. Dependendo do que sair em cada frente, pode valer a pena antecipar pedido, esperar, revisar benefício ou até mudar de estratégia, optando por uma aposentadoria comum com conversão de tempo especial, se ela voltar a ser permitida. Se esse roteiro te ajudou a enxergar como tema 1209, ADI 6309 e PLP 42 se conversam e podem mudar a aposentadoria especial dos vigilantes e de outras profissões de risco, compartilha este vídeo com os colegas de farda, advogados da categoria e familiares que dependem dessa renda no futuro. Deixa nos comentários qual cenário você considera mais provável, se o STF vai ser mais duro ou mais flexível e se o Congresso vai aprovar um PLP 42 forte ou fraco. E para acompanhar cada capítulo dessa história, do julgamento no STF e as votações em Brasília, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente bastante e compartilhe. Informação bem entendida é o que transforma a decisão de cima em estratégia de verdade para a sua aposentadoria lá embaixo.